Todo atleta de Wushu, seja de Sandal, de Taolu ou de qualquer outra modalidade, seja de combate ou não, sonha um dia em disputar o Mundial da sua modalidade. Eu sou Jerônimo Marana, educador em artes marciais, e nesse vídeo então eu vou dar 5 dicas para o Campeonato Mundial. Só que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque essas dicas que eu vou dar não são 5 dicas para você conseguir chegar no Mundial ou 5 dicas para você conseguir um bom resultado no Mundial, mas na verdade são 5 dicas para você aproveitar melhor a sua experiência de disputar um campeonato mundial. Porque o campeonato mundial é uma coisa assim, é incrível. O mundial de Wushu é uma coisa assim que, sabe, não tem como comparar com nenhum evento que a gente conhece, nacional, sul-americano ou pan-americano. É uma coisa de outro mundo, é realmente uma experiência fantástica, é muito legal e é interessante saber aproveitar essa experiência, porque no final da sua carreira, ao longo da sua vida, o que mais vai te marcar do campeonato que você disputa, do campeonato mundial, são as experiências, as histórias que você vivenciou, as situações que você passou, até mais do que a competição em si. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar um monte de história para vocês, vai ser bem legal. Eu trouxe algumas coisas para mostrar para vocês também, que eu vou mostrando ao longo do vídeo. Bom, então já vou mostrar a primeira aqui, essa aqui, dentro dessa caixinha, é a minha medalha de bronze do Campeonato Mundial, que foi disputado no Canadá, em Toronto, 2009, 10ª edição do campeonato, acho que é décima, tá escrito aqui, 10ª edição do Campeonato Mundial de Wushu, né? Então você vê, vem nessa caixinha aqui, então já é uma coisa completamente diferente do que a gente vê no Brasil, né? Em competições, as competições que a gente está acostumado. Então olha só, essa aqui, mostrar de perto para vocês. Deixa eu segurar melhor aqui. Né? Essa é a frente da medalha. Aqui a parte de trás, né? Aí claro que a gente recebeu a medalha do jeito tradicional, no pódio, vai lá, põe a medalha no pescoço, mas tá guardadinho aqui, né? Você encaixa na medalha, deixa eu colocar de lado aqui, né? Encaixa aqui na medalha e tal. Bom, então é isso o que eu tenho para mostrar para vocês do Mundial de 2009, separar aqui, depois eu guardo. Bom, então já vou começar falando da primeira dica, né? Que é a dica mais importante. Sem ela, as próximas dicas que eu vou falar não vão acontecer, você não vai conseguir fazer, não vai conseguir usar as próximas dicas se você não tiver essa primeira dica, que é aprender a falar outro idioma, principalmente o inglês. Por quê? Aprender um idioma, especialmente o inglês, que se fala praticamente no mundo todo, vai te abrir muitas portas, te permitir fazer muita coisa, aproveitar o campeonato mundial de uma forma que você não aproveita só simplesmente falando português, né? Se você puder aprender a falar o mandarim também, se você for do Wushu, né, você vai para um campeonato na China, é importante falar o mandarim, porque lá as pessoas não falam inglês. Se for no campeonato na Coreia, no Japão, provavelmente você vai encontrar bastante gente, todo mundo na rua praticamente deve falar inglês. Mas na China não é assim, até porque na China tem um monte de etnia, um monte de idioma diferente, um monte de dialeto e tal. Então, na China você encontra só inglês nos aeroportos, nos hotéis, mas se sai para andar na rua, você não vai conseguir se comunicar com as pessoas. Mas com inglês, se você vai para o Campeonato Mundial, você consegue falar com gente de praticamente todos os países. E aí isso cai na próxima dica que eu vou falar. Antes que eu esqueça, inclusive, nesse último Mundial que teve de Wushu na Rússia, né, um pouco antes eu vi no Instagram do Daniel Dionísio, até mandar um abraço aí pro Dionísio, pro pessoal que acompanha aí o projeto Sandar na Veia. E eu vi um vídeo no Instagram do Dionísio que ele estava falando, bom, tô indo para a aulinha de inglês aí antes do Mundial, né, porque não dá mais para ficar viajando sem falar inglês.
Então, ele percebeu, né, ele viu, ele sabe, ele tem a experiência, ele sabe que é importante falar o inglês, ele sabe que a gente sabe que limita um pouco limita bastante a nossa experiência do Mundial se a gente não souber falar inglês. Então, vocês que acompanham o Daniel Dionísio, de repente vocês podem até perguntar para ele sobre isso, a experiência dele e tal, e com certeza ele vai ter alguma coisa bacana para ensinar, alguma experiência legal para passar para vocês, tá? Então, primeira dica é essa, que leva à segunda, né? Se aprender um idioma, você não consegue fazer essa segunda dica aí, que é faça amizades com pessoas de outros países, com os atletas de outros países, né? Porque isso é super importante, principalmente se você vai para um campeonato mundial. Aí você vê um atleta que se destaca, ou algum atleta viu você se destacou e tal, e de repente você vai para outro mundial, naturalmente você vai querer conversar com aquela pessoa, ela vai querer conversar com você, ou mesmo no próprio campeonato, se foi para um mundial, não precisa ser no próximo, mas nesse campeonato mesmo, de repente você quer conversar com alguém e tal, quer conhecer, então isso é importante. Aí tem até uma história que eu lembro aqui do Mundial da Turquia, que eu disputei em 2011, e eu estava lá na frente do hotel. Vocês que acompanham o Sandá na veia devem ter ouvido falar, acho que várias vezes, o Dionísio deve ter mencionado o Muslin, que é um dos maiores atletas de Sandá de todos os tempos, né? Ele foi campeão mundial 4, 5 vezes, sei lá, já perdi a conta de quantos mundiais ele ganhou, não sei nem se ele lembra quanto que foi, mas enfim. E aí eu fui tirar uma foto com o pessoal do Sandá da Rússia e fui conversar com o Muslin, porque eu tenho a esposa do meu primo é russa, então eu tenho muita curiosidade sobre a Rússia, né? Então eu cheguei para ele, pude chegar para ele e falar, eu tenho uma prima que é russa e tal, tenho a maior curiosidade de conhecer a Rússia e tal. Ele virou para mim e falou, vamos lá, cara, a Rússia é aqui do lado, minha cidade é aqui do lado, vamos para lá, vamos treinar com a gente, alguma coisa assim, né? Que a cidade dele é ali no lado europeu da Rússia, então pertinho da Turquia, então ele falou isso pra mim, vamos lá e tal, de repente, sei lá, se ele falou, você pode ficar lá na minha casa, uma coisa do tipo, não lembro muito bem, mas assim, ele foi um cara, foi muito bacana, assim, foi super aberto, cara, gente finíssima, né, e quando você vê grandes atletas se destacando, no caso do Muslin, você conhece o Muslin atleta, naturalmente você quer conhecer o Muslin pessoa, né, então é interessante você poder se comunicar com as outras pessoas, assim, de repente você até pedir alguma dica e tal, né? Que mais? Tem o pessoal do Egito também, que eu conheci no Mundial da Turquia. No mesmo Mundial, eles estavam no mesmo andar que o meu, né? Então, a gente estava quarto muito próximo, eu fui no quarto dos caras e tal. No final do campeonato, os caras me deram uma lembrança, que é essa aqui, ó. Que bacana. Acho que eles compraram várias, assim, para trocar, para dar de lembrança para atletas de outros países, né? Então, um negócio que acho que só eu do Brasil ganhei isso, né? Porque eu não lembro se os outros atletas chegaram a conversar, assim, com eles e tal, né? Eu conversei bastante, são pessoas muito legais, assim, gostei muito deles. Que mais? Na Turquia, teve uma coisa muito legal que foi, cada país tinha 2 tradutores. Então, eles traduziam para o inglês e eu fiz muita amizade com esses tradutores. O campeonato foi em 2011, a gente está em 2018, eu converso com eles até hoje. São pessoas assim muito queridas mesmo, foi muito legal ter conhecido eles, né? E na época da Turquia eu quase desisti de ir para o campeonato porque eu estava passando por muito estresse. No período que eu competi na seleção, eu estava passando por um período muito difícil, assim, terrível, assim, de estresse e faculdade, problemas emocionais e tal. Então, por causa do nervoso, assim, eu quase desisti, só não desisti porque eu já tinha pago a passagem. Então, vamos lá, né? Falei, vamos lá competir e tal. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi uma experiência muito legal, assim, de conhecer pessoas e tal, né, de amizade. E esses tradutores, eles também gostaram muito da gente, porque brasileiro é aquela coisa, né? Brasileiro é bem aceito em qualquer lugar, todo mundo gosta de brasileiro. Claro que, infelizmente, o nosso povo tem alguns problemas com falta de educação quando vai para o país dos outros, né? A gente leva a falta de educação que a gente tem aqui para fora.
Mas, de todo modo, o pessoal gosta muito de brasileiro, porque o brasileiro é receptivo, é comunicativo, o brasileiro conversa, e brasileiro faz festa, e convenhamos que ninguém faz festa melhor do que brasileiro, né? Então, o brasileiro faz muito sucesso no estrangeiro por causa disso. Todo mundo gosta de ir em festa organizada por brasileiro, né? E esses tradutores, eles falavam que uma amiga minha, né, que ela não era nem tradutora do Brasil, mas ela se tornou a minha melhor amiga, assim, desse pessoal que eu conheci. Ela traduzia, ela era tradutora, não lembro se da Ucrânia, da Tunísia ou da Rússia, de um desses três países, acho que da Ucrânia. E ela falava que o pessoal não conversava com ela, né? Então, o que acontece? Os outros países, assim, quem não é latino acaba deixando a pessoa mesmo de lado. O pessoal usava os tradutores só para aquilo que eles precisavam, só como tradutores mesmo, e a gente não. A gente conversava, a gente ia lá, e aí, como é que são as coisas aqui e tal, e a gente quer aprender um pouco de turco com eles querem aprender português com a gente, então fica aquela coisa muito legal, assim, então eles falam que, pra mim, né, que eles não se sentiam como se eles estivessem trabalhando, para eles, por mais que fosse um trabalho que era difícil, porque às vezes eles dormiam 3, 4 horas por noite, eu dormi 2 da manhã, tinha que levantar às 6, né, a rotina era puxada durante uma semana, praticamente, 6 dias, acho. E eles falavam pra gente que, pra mim, eles falam que não se sentiam como se estivessem trabalhando. E aí, quando a gente ia almoçar, jantar, tomar café da manhã, a gente tinha 2 tradutores, mas sempre tinha 3, 4 na nossa mesa. Porque eles iam lá conversar com a gente, porque a gente recebia eles, a gente considerava eles como amigos, né? E teve até um dia do campeonato que foi um dia off, assim, não teve competição, e aí os 2 tradutores do Brasil, mais essa outra tradutora que eu mencionei agora, a Jansu, é o nome dela, passaram a tarde toda no meu quarto, lá ficamos conversando, falando de um monte de coisa e tal, foi super legal, então é uma experiência, assim, que eu guardo pro resto da vida, foi super legal. Que mais? Teve o atleta do Egito, quando eu fui pro Combat Games, aliás, o Combat Games é um campeonato que eu participei em 2010, que eu me classifiquei por conta do resultado mundial de 2009, que eu acabei de mostrar para vocês a medalha, né? Então, essa é a medalha do Combat Games. Esse campeonato, deixa eu mostrar mais de perto. Esse campeonato, ele foi idealizado para ser uma espécie de Olimpíada de esportes de luta. Então, tinha 13 modalidades, né? Então a gente encontrava gente de outras modalidades, do Brasil ou de outro país, a gente se encontrava no café da manhã, né? Inclusive, isso aqui que eu estou vestindo foi da cerimônia de abertura dessa competição, porque como era uma competição de várias modalidades, cada modalidade ia representando a cultura de origem, né? Então o pessoal do Wushu ia vestindo essa roupinha aqui, bonitinha. E lá eu vi, vocês não acreditam, cara, eu não acreditei, porque eu não sabia, né, que o Jack Chan cantava. E tanto o Jack Chan quanto o Jet Li estavam na abertura dessa competição, né, o Jet Li era o embaixador da competição e o Jack Chan, ele cantou a música tema da competição. Foi feita uma música, vou até procurar o vídeo aqui no YouTube, procurar a música e deixar o link para vocês no vídeo em algum lugar, aqui em cima, na descrição, enfim. Então eu vi o Jack Chan cantando ao vivo e vi o Jet Li lá de longe, né? Eu tava na arquibancada, bem de longe, porque era um ginásio imenso, ginásio construído para as Olimpíadas de Pequim, em 2008, né? E, enfim, deixa eu mostrar o certificado, né? Esse aqui é o certificado da competição. Olha só que bacana. Parece um menu de um restaurante chique, mas não é. É o certificado da competição, né? Deixa eu abrir aqui. Isso aqui guarda sempre fechado, tá até meio gasto aqui, né? Mas tá aqui então, certificado desse campeonato, né? Então você vê que é diferente esse tipo de competição, o cuidado é maior, né? Você tem lembranças físicas até que você guarda. Tinha um mascote que era um tigre, o mascote que eu ganhei, como eu acabei sendo o único do Brasil que participou da cerimônia de abertura, eu acabei dando algumas coisas que eu ganhei lá pro pessoal que não foi, né?
Mas enfim, voltando onde eu estava, né, eu falei aliás, não falei, esse campeonato na China, a viagem foi paga pelos patrocinadores, né, do evento, então não paguei nada para ir, e lá eu dividi o quarto com um atleta do Egito. Esse atleta estava sozinho, ele não tinha ninguém no país dele acompanhando, ele estava sozinho mesmo. Imagina, né? Já retornando àquela primeira dica de você aprender outro idioma, você tá lá, passar uma semana com uma pessoa de outro país no seu quarto, só os dois, e você não conseguir conversar com a pessoa, né? Então, é importante, né? Então, por falar um pouco de inglês, eu pude conversar com ele e tal, e aí foi bacana essa estadia, porque aí eu não ficava lá olhando para as paredes, né? Nem ele, a gente podia interagir e tal, e foi um cara muito bacana, assim, que eu conheci também, um cara muito legal. Então foi uma amizade bacana. O que mais? O técnico do Irã. Eu conheci o técnico do Irã, e quando eu fui para esse campeonato na China foi muito importante, porque aconteceu uma situação lá que o dirigente do Brasil, ele acabou saindo para almoçar em outro lugar, e na hora da minha luta ele não conseguiu chegar a tempo de pegar o aquecimento e tal, enfim. Aí o técnico do Irã foi lá, me ajudou, perguntou se precisava de alguma coisa, para me ajudar no aquecimento e tal, foi super solícito, assim, então foi muito legal, né, conhecer, poder fazer amizade com esse pessoal. Também tem uma história aqui engraçada do mercado da seda, que é com o técnico da Holanda. Quando eu estava lá na China, fui lá no mercado da seda. O mercado da seda é um negócio muito legal, né? Esse vídeo, ó, vai ser cheio de história mesmo, já vou avisando, vai demorar. Mas fica até o final porque as histórias são boas. Enfim, eu tava lá no mercado da seda, a gente tava no mercado da seda, né? O mercado da seda, se for pra China, se for pra Pequim, você tem que conhecer, cara, porque é muito divertido fazer compra no mercado da seda, né? É um shopping de 5 andares, e aí lá tem de tudo, né? Desde os produtos que os chineses copiam, né? Que é uma coisa cultural, o chinês acha legal fazer uma coisa parecida com outra coisa que eles viram em outro país, né? Tipo o iPhone, que a atleta do Brasil foi comprar um iPhone, na hora que ela vira o telefone atrás está escrito iFeno. E para os chineses é legal, né? Não é que tá pirateando por causa, sei lá, maldade, não sei o que, não é bem isso, mas é que eles acham legal você ter um produto parecido, né? É uma coisa cultural. Mas, enfim, o mercado da seda, então, tem desde esse tipo de produto até o que as fábricas fazem, de repente não fica no padrão que eles querem para vender numa loja, manda lá para o mercado da seda, e aí lá você está andando, assim, você passa na frente da loja, você olha para dentro, o vendedor já te puxa, quer que você compre, ele quer negociar, e você vê, aí ele oferece para você um tênis lá que você olhou, e aí você pergunta, quanto custa? Ah, custa 1.000. Aí você fala, não, 1.000 não, eu pago 100, aí fica aquela coisa, fica tentando negociar e tal, no fim você leva por 150, que dá, sei lá, dava na época uns 40 reais, alguma coisa entre 40 e 50 reais, uma coisa assim, né? E no mercado da seda o pessoal fala inglês, né? Tem muito turista lá. E aí você vê os europeus lá, o pessoal que não manja, o pessoal andando lá comprando no mercado da seda, aí o chinês vai lá e fala, ah, custa 1.000, aí o europeu vai lá e dá 1.000, né? É muito engraçado isso, mas enfim, o que aconteceu é que tava lá, por algum motivo o pessoal queria ir para um lugar, eu queria ir para outro, sei lá, o ritmo não tava legal, o pessoal tava muito devagar, ou eu queria ver outra coisa, sei lá, eu sei que a gente se separou, a gente tava em 5, eu me separei dos outros 4, e aí eu não conseguia achar eles mais, aí eu tava andando, né, e no Mundial do Canadá eu tinha encontrado o técnico da Holanda, que a gente tinha se encontrado num bar lá e tal, e o cara parece o Leôncio do Pica-Pau, né? Eu tava olhando assim, de repente, pá, Leôncio na minha frente. Nossa, era o que eu precisava. Um rosto conhecido, né? Eu cheguei lá, ele me reconheceu e tal, a gente começou a conversar, eu expliquei pra ele. E aí uma das atleta não, a árbitra da delegação do Brasil, ela tinha comprado um chip da China, colocou no celular, né? E eu decorei o número dela. O número da China tem 13 algarismos, né? Aqui a gente tem 9, lá tem 13, eu consegui decorar, felizmente. E aí o Leôncio, o técnico da Holanda, me emprestou o celular dele. Eu liguei para ela, para Paula, né? E encontrei eles. Então, o fato de conhecer uma outra pessoa de outro país e tal,
uma amizade aí que eu fiz no Mundial me permitiu encontrar com eles. Tudo bem que aconteceu outra situação, que depois eu saí do mercado da seda, me perdi deles de novo, e aí já estava fechando, eu queria voltar, o cara lá, o segurança não queria me deixar entrar porque estava fechando, e eu com um pouco de mandarim que eu sabia, tentando falar para ele que meus amigos estavam lá dentro, então no fim não me deixou entrar, mas acabei encontrando com eles do lado de fora. Mas enfim. Então, essa é a segunda dica, faça amizades com pessoas de outros países, com outros atletas, né? E a terceira dica, acho que é a dica mais importante para você aproveitar a experiência de um campeonato mundial, seja mundial, o que eu estou falando aqui vale para outros campeonatos, né? Vale para um Pan-Americano, para um Sul-Americano, qualquer campeonato internacional, como o Combat Games, que eu mencionei, que eu fui, né? Mas essa dica é, faça o que só dá para fazer lá. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso, né? Quando a gente foi para a China, nessa viagem que eu fiz para a China, eu fui para a China e eu não conhecia a China, porque o pessoal não quis, a gente estava, como eu falei, a gente estava em 5, só eu e a atleta que estava comigo que não tinha ido para a China, aliás, ela tinha ido já, eu era o único que ainda não tinha ido para a China, né? E eu queria conhecer muralha, queria conhecer Cidade Proibida e tal. E aí, enfim, o pessoal não quis, o dirigente lá da equipe falou que a mulher era da China não sei o quê. Então, enfim, falou... No fim aconteceu que o pessoal não quis ir pra China e preferiu, sei lá, depois que acabou a competição, ir pra um karaokê, encher a cara e tal. Não, nada contra, né? Eu não bebo mais nada contra quem tá afim de fazer isso, mas é o tipo de coisa que você pode fazer no Brasil. E tem coisas que você tá lá na China, por exemplo, conhecer a muralha, conhecer a Cidade Proibida ou qualquer outra coisa, que você só pode fazer na China. E para uma pessoa que pratica uma modalidade chinesa e tem o sonho de conhecer a China, ou que pratica qualquer modalidade, tem o sonho de conhecer o país de origem, é muito frustrante você ir para o país, você tá lá e não conhecer o país. E a China é um país que não dá para você pegar, eu falo inglês, então vou sair sozinho, aí eu me viro. Não dá para fazer isso porque, como eu falei, na China, você anda na rua, no metrô, não tem nada escrito em inglês, as pessoas na rua não falam inglês. Se você não sabe falar mandarim, não sabe ler mandarim, você vai se perder, vai dar problema, você não vai... Enfim, não vai voltar para casa, sei lá, pro hotel no caso, né? Então, você depende de uma pessoa que fale o idioma. Então, assim, se você está em um país, você vai para a China ou para qualquer outro lugar, aproveita e faça as coisas que você só pode fazer naquele país. Então, acabou a competição, vai turistar. Você não vai fazer isso antes porque tem que estar focado na competição. Você tem que ter foco, mesmo que você já tenha terminado de competir, foi desclassificado, enfim. E você precisa manter o foco até o final para não tirar o foco dos seus companheiros de equipe que ainda estão participando da competição. Mas depois que acabou, vai turistar, vai conhecer a cidade, porque às vezes você tem um dia só para conhecer e talvez você nunca mais consiga voltar lá. Pode ser o Campeonato Mundial pode ser a sua única oportunidade de viajar para outro país. Então aproveita, se você tem um dia para conhecer a cidade, vai conhecer, vai ver o que tem lá, né? Quando a gente estava no Canadá, depois que acabou a competição, a gente fez uma excursão para as cataratas do Niágara, foi muito bacana. Aí na Turquia, até por causa dessa experiência da China em 2010, na Turquia teve uma festa lá que o pessoal estava organizando antes de ir para a competição. Chegou um dos turcos tradutores de alguma das equipes, chegou para mim, o pessoal falou, ó, a gente está organizando aqui, vai alugar uma van para ir para um bar, para algum lugar assim e tal, tem música ao vivo e não sei o quê. E aí eu expliquei pro pessoal do Brasil, né, naquela época só eu e mais uma atleta que falava inglês, então eu fiz o intermédio lá, falei e tal, o pessoal quer fazer isso, isso e isso, vão alugar uma van, música ao vivo e tal. E uma das atletas falou pra mim, não, eu não quero ir ouvir essas músicas turcas, eu quero ir pra uma balada, ouvir música eletrônica e tal, né. Aí eu super queria ir, né, conhecer um bar turco, ver como é que é, música turca e tal. Então aí no fim das contas eu falei, bom, beleza, então eu falei, ó, eles não querem, eles querem fazer outra coisa, mas se vocês organizarem isso eu vou com vocês, né. No fim acabou que deu alguma coisa errada lá, não sei se não conseguiram a van, então acabei não indo pra esse bar aí, acabou não dando certo, ninguém foi.
Então eu fui pra festa que o pessoal quis lá, e aí no dia seguinte o pessoal acordou tarde, o pessoal lá de ressaca e tal. Eu falei, quer saber, eu não vou fazer que nem na China não, eu quero sair, eu quero conhecer. Então eu conversei com os tradutores do Brasil, né? Fomos nós três, eu e os dois tradutores, conhecer um castelo que tinha lá na cidade, em Ankara, né? Que é a capital da Turquia. Um castelo de mais de 2000 anos, que existe há mais de 2000 anos. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que aproveitar quando a gente está em outro lugar, porque no Brasil não tem isso, né? Imagina, um castelo de 2000 anos. Então, eu aproveitei, fui, e aí a hora que a gente estava terminando o passeio, estava chegando o pessoal da equipe do Brasil que foi para lá também, né? Então, quando eu estava terminando, eles estavam chegando, aí um dos tradutores, a gente ficou lá embaixo conversando, porque o castelo ficava no alto, né? A gente, depois que desceu, lá embaixo a gente foi, tomou um café, ficou lá sentado conversando até o pessoal terminar, que eles foram com a outra tradutora, né? E que foi um tempo que talvez pudesse ter aproveitado, já que eu fui de manhã, o pessoal só foi à tarde, talvez eu pudesse ter aproveitado mais, né? Mas de todo modo eu consegui aproveitar, foi bacana e tal. Para a maioria do pessoal que estava lá, talvez não fizesse tanta diferença, porque nessa ocasião, metade do time chegou um dia antes e foi embora um dia antes, né? Então, eu era uma dessas pessoas que ia embora um dia antes, o pessoal ia ficar um dia a mais, eles tinham mais tempo para conhecer, eles puderam conhecer coisas que eu não conheci, né? Tem uma outra história, de quando eu fui para um sul-americano no Chile. E essa foi muito bacana, porque eu peguei um voo mais barato, eu fui o único da equipe que chegou um dia antes, né? Então eu tinha que esperar o pessoal, eu cheguei à noite e o pessoal do Brasil ia chegar de manhã, no dia seguinte. Então eu tinha que esperar eles, passar a noite lá, esperando eles. E eu ia dormir no aeroporto, né? E aí chegou um cara lá, um motorista, não sabia se era motorista ou taxista, e falou que, perguntando se precisava de táxi e tal. Não, não, vou ficar aqui, eles tentando me convencer, eu tenho que esperar, tem um voo que chega amanhã de manhã e tal. E aí o cara acabou falando pra mim, não, porque você não pode dormir no aeroporto, porque a polícia, você vai ter problema com a polícia, não sei o que e tal. E eu acreditei na história do cara, né? Então, tá bom. Aí o cara pegou, me levou pra um hotel lá, o campeonato era em Vinha del Mar, e eu tava lá no aeroporto em Santiago. Então, eu acreditei na história do cara, né? A hora que eu entrei no carro, tinha dois caras, né? Os caras começaram a me levar, eu falei, putz, que eu tô fazendo, né? Pra onde os caras vão me levar? Vai saber se os caras não vão me sequestrar aqui e tal, beleza. Mas me levaram pro hotel lá, um hotel bacana, eu tava sozinho lá, foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade, né? Porque aí eu saí à noite, conheci um pouquinho de Santiago, que foi uma coisa que o pessoal do Brasil não fez, porque eles chegaram, a gente foi direto pra Vinha del Mar. Então pude conhecer um pouquinho de Santiago e tal. No dia seguinte, de manhã, eu acordei pensando, putz, será que o cara vai vir me buscar mesmo? Porque ele combinou que vinha, me buscava a tal horário, me levava de volta para o aeroporto, e se ele não fizer isso e tal. Mas no fim, deu tudo certo, o cara apareceu lá, pegou, me levou de volta, tudo bem que ele tirou dinheiro de mim, assim, quando eu não queria gastar, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Claro que, se você for, não cai numa história dessa, não faz isso, até porque você tem que conhecer as coisas, como eu falei, depois da competição, não antes, não durante. Então, não faça isso. Pra mim deu certo, foi tudo certo, foi bacana, foi legal, mas isso é uma coisa que, se acontecer com vocês, não faça. Bom, vamos lá. Quarta dica, então, aproveita a oportunidade e conheça a cultura do país que você tiver ou das pessoas que você conhecer. Quando eu estava lá na China, esse atleta do Egito que eu citei, Ahmed era o nome dele, né? Teve um dia ali que eu fui descer pro café da manhã, né? Tava saindo, eu falei, e aí, você não vai? Não, não, tô no Ramadã, né? E o Ramadã, não sei se vocês sabem, é o feriado dos muçulmanos, né? Que o pessoal faz jejum. Então eles ficam em jejum, acho que até o final do dia, até 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, sei lá, não lembro como é que é direito. Então aí eu falei pra ele, então como é que é? Me explica aí e tal, né? E aí ele contou, começou a falar da religião dele e mostrou pra mim o Alcorão cantado que ele tinha gravado no celular e tal. Então é legal esse tipo de coisa para você perder o seu preconceito em relação a outras culturas,
para você ver que as pessoas são iguais no mundo todo, mas que elas fazem coisas diferentes, existem formas diferentes de fazer as mesmas coisas que a gente faz. Vou até falar disso na próxima dica, vou voltar nesse assunto. Mas, enfim, então é legal você conhecer a cultura de outras pessoas, do outro país, por causa disso, né? Então teve um dia que a gente saiu, eu com o pessoal do Brasil, né? E aí eu levei ele junto, ficamos conversando e tal, e ele contou bastante coisa sobre a cultura dele. Foi bem legal a gente trocar figurinha nesse sentido, né? Aí, em relação à Turquia, voltando à Turquia, lá, a Turquia também é um país de religião muçulmana, majoritariamente, né? Então a gente conversando com os tradutores lá, perguntava bastante, eles falavam da cultura deles, da religião e tal. E aí com relação à música, né, eu citei esse caso aí do bar com música ao vivo, da balada, música eletrônica e tal. E sempre que eu vou para algum outro país, quase todas as vezes que eu fui para algum outro país, eu tentei trazer alguma coisa de música de lá para eu poder ouvir, para eu conhecer, porque eu gosto muito de música, minha família é muito ligada à música, a música é uma coisa que une minha família, tal, então sempre foi, então eu gosto muito. E por ter feito amizade com esses tradutores, eles me mostraram um monte de coisa de música e, cara, realmente o que eles me mostraram é de muita qualidade, assim, qualidade excelente a música deles, eu gosto muito de rock. Eles me mostraram muita coisa de rock da Turquia. Eu vou até deixar para vocês, sugerido aqui, alguns vídeos de uns artistas que eu gosto, para vocês poderem conhecer. Né? Então você perde o preconceito de achar que, música assim, assado. Não, cara. Vai lá, escuta, vê como é que é, porque tem muita coisa legal. Vocês vão ver nos vídeos que eu vou deixar aqui para vocês. Se vocês gostam de rock como eu, assim, vocês vão gostar pra caramba, porque é realmente muito bom. Então, se vocês até quiserem dicas de outros artistas turcos, se vocês gostarem, vocês podem me perguntar aqui nos comentários que eu respondo. Tem uma outra coisa muito engraçada que aconteceu por conta desse negócio de cultura no Mundial lá no Canadá, que foi o seguinte: conheci o pessoal do Irã, né? O pessoal do Irã é um pessoal muito, muito bacana, assim, gostei bastante deles. E tinha uma atleta muito boa, acho que dos 70 quilos, sei lá, talvez ela tenha sido campeã, não lembro. E aí eu, minha amiga Ana Fatia, né, a gente foi tirar foto com ela. E aí eu tirei primeiro a foto da Ana com ela, né? Os caras que estavam com ela tiraram a foto, não sei, não lembro. Aí ela tirou, foi lá, abraçou ela e tal. Como a gente faz normalmente para tirar uma foto com as pessoas, né? E beleza. Aí fui eu tirar a foto com ela, já fui erguendo o braço assim pra abraçar, os caras que estavam na frente já deram um grito, falaram os negócios lá que eu não entendi, caramba. Aí que eu me liguei que eu, tô aqui com um pessoal que é muçulmano, né, e eu não posso encostar na mulher, então aí a hora que eles bateram a foto, ficou uma situação muito engraçada, assim, o susto que eu levei, eles bateram a foto na hora errada, eu saí com uma cara muito engraçada olhando pra ela, assim. Eu até tentei procurar essa foto pra mostrar pra vocês, que é engraçado pra caramba, mas infelizmente eu não achei, acho que eu não tenho mais minhas fotos desse campeonato. Mas então a gente acaba cometendo umas gafes, assim, porque a gente esquece que as pessoas que vivem em outros lugares, elas fazem as coisas de um modo diferente da gente, né? Então aconteceu essa situação, foi muito engraçado, né? Então essa é mais uma situação aí de que é legal se conhecer a cultura do outro para você entender como interagir com ele e tal, saber respeitar. E também uma outra situação aqui de quando eu fui para esse campeonato na China, que é você ver como as pessoas encaram diferente, o público encara diferente a competição, né? Porque assim, a gente vai para o campeonato mundial, em geral, o público do campeonato são os atletas que vão participar, porque não é uma modalidade, o Wushu não é uma modalidade popular no mundo todo, não é que nem futebol que a pessoa fala, nossa, vai ter o campeonato mundial, vou pagar ingresso para ir lá assistir, não é assim, né? Mas na China luta televisionada, competição televisionada passada, né, no país inteiro, a minha luta passou na TV,
De repente eu posso até procurar e colocar o vídeo aqui para vocês verem como curiosidade. Não costumo mostrar essas coisas, minhas lutas para as pessoas, né? Mas, enfim, posso colocar aí como curiosidade. Mas então lá na China é diferente. Você vai para a competição e tem realmente pessoal que está lá só para assistir. E é interessante você ver como o público chinês interage, né, a reação que eles têm diante do que eles veem. Então, se tem dois atletas lutando, você faz uma projeção, derruba o seu adversário no chão, o chinês dá risada, o público chinês ri. É muito engraçado isso, né? A maneira como eles encaram, eles dão risada. Não é que nem a gente, que a gente aplaude, a gente tem uma reação completamente diferente, né? E também eles não aplaudem, eles têm eu até eu dei isso pra alguém, um tipo de uma mãozinha assim, se segura por um cabo e tem 3 mãos que ficam coladas uma na outra, fica um negócio tipo assim, aí você chacoalha e aí aquilo fica assim. Então é assim que eles aplaudem, né? Então é muito diferente, é legal você ver essa diferença de como o pessoal interage com... Nossa, tá entrando pó na minha garganta que eu não sei de onde tá vindo. Bom, então voltando agora, depois de ter que parar para tossir, né? É interessante você ver o público chinês, como é que ele interage, como é que ele se expressa assistindo a competição de sandá, a competição esportiva. Bom, e por último, a quinta dica: coma a comida do país que você estiver, se você tiver oportunidade. É claro que essa é mais uma coisa que você vai fazer depois da competição, né? E também você vai verificar o lugar que você está comendo, o lugar que você vai comer, porque senão você vai em qualquer lugar, come qualquer coisa lá e é uma comida muito exótica que seu paladar não está acostumado, seu estômago não está acostumado, aí de repente você tem uma diarreia lá, uma intoxicação alimentar e aí acabou a competição para você, né? Te atrapalha de alguma forma ou você não consegue nem competir. Então, depois que acabar a competição, se você tiver a oportunidade de conhecer a comida local, experimentar a comida do país num local confiável, vai lá e come mesmo, vai ver como é que é. Eu, quando fui para a China, depois que acabou a competição, fiquei hospedado numa escola de esporte e lá, na Ásia, na China, na Coreia, de manhã, o café da manhã do pessoal é como se fosse um almoço. Você come arroz, você come macarrão, tem um pão no vapor lá na China, que, nossa, é uma delícia aquilo. Eu sinto saudade pra caramba da comida da China. Quem gosta de carne, quem come carne acaba não gostando, porque é muito diferente. O pessoal lá reclamava da pimenta e tal, de tudo da carne. Mas eu, como não como, eu sou vegano, então pra mim não tem problema isso. A comida lá da China pra mim era maravilhosa. Então é legal conhecer os hábitos alimentares de outras culturas. Quando eu fui para Costa Rica, já uma outra viagem que não tinha nada a ver com a competição, lá na Costa Rica, o prato típico é o arroz e feijão, que se come no café da manhã, no almoço e na janta. Então lá se come arroz e feijão no café da manhã. É um pouco diferente, arroz e feijão frito e tal, mas eu comi isso lá. Outra coisa que eu comia também era pão com abacate, né? Então, coisas bem diferentes, mas esses hábitos alimentares que eu conheci em outros países eu acabei trazendo para cá, adotando, e quando a gente conhece, se abre para conhecer a cultura do outro, às vezes a gente encontra coisas que eles fazem que você fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui é bom para mim também vou fazer. Então, eu passei a comer assim no café da manhã, o arroz e feijão que se faz lá na Costa Rica. Eu aprendi a fazer e faço para mim, para comer no café da manhã, na janta, no almoço, enfim. Macarrão, essa coisa, né, essa alimentação que nem é nesses países, eu acabei adotando e minha alimentação ficou melhor. Eu comecei, a gente sabe, já ouviu muito falar que que a melhor refeição, a principal refeição do dia é o café da manhã, né? Tem até aquela frase famosa, tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo, né? Não sei se você já ouviu isso, mas então, adotando esses hábitos alimentares que eu conheci nos países que eu visitei, minha alimentação acabou melhorando um pouco. Então, essas são as 5 dicas que eu trouxe, que eu tinha para trazer para vocês a respeito de como aproveitar melhor a experiência de um campeonato mundial, porque isso é uma experiência para a vida,
uma experiência de vida, de conhecer outras pessoas que pode ser que você não tenha outras oportunidades. Tá? Então aproveita para desfrutar dessas, como é que eu posso dizer? Dessas coisas a mais, né? Desses bônus que vêm junto com uma competição internacional, ou mundial principalmente, que você vai participar, que, como eu falei, é uma experiência incrível. Bom, e se você quiser dicas, se você quiser uma ajuda de como você melhorar os seus resultados para você poder chegar a disputar um campeonato mundial ou melhorar os seus resultados de um mundial ou de um pan-americano, sul-americano, brasileiro, campeonato estadual, seja lá o que for, eu tenho uma aula sobre táticas na universidadedaespada.com, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o link completo para vocês, porque se eu tivesse sido treinado taticamente nessa época que eu competia, eu poderia ter tido resultados melhores. Vocês podem ver, vocês viram que no Mundial de 2009 eu fui medalhista de bronze, o atleta da Rússia foi prata e o chinês foi ouro, e aí a gente se classificou para o campeonato, para o Combat Games. Quando a gente foi lá, de novo eu fui bronze, de novo o russo foi vice, de novo o chinês foi campeão. Então, se eu tivesse sido treinado taticamente, se eu tivesse táticas melhores, eu provavelmente teria melhorado muito os resultados. Então, tenho essa consciência hoje e por isso eu quero passar isso para as pessoas. Então, você pode conhecer o meu método para treinar, para desenvolver a sua inteligência tática. Então é isso, espero que você tenha gostado dessas dicas desse vídeo. Eu peço para você que se inscreva no meu canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. Dá um like, deixa aí nos seus comentários perguntas, curiosidades a respeito de campeonato mundial, dúvidas que você tenha, enfim, qualquer coisa que seja relacionada ao assunto. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.